Chamo para compor a mesa a Maria do Socorro Reis Cabral, professora do curso de Serviço Social da PUC de São Paulo, militante política da categoria, autora dos livros Novo Sindicalismo e o Serviço Social e Previdência, tendo como área de pesquisa fundamental a Previdência. Grande colega. Aliás, como todos aqui da mesa e da plateia. Agora eu chamo... Isso. Bom, boa tarde a todos, boa noite, né, a todos e a todas. Eu gostaria também de convidar a nossa colega Fátima Saikoski, assistente social da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, atualmente, nessa gestão de 2008 e 2011, presidente do Conselho Regional de Serviço Social, 10ª Região. Seja bem-vindo. Chamamos também Marcelo Sitchkovski, professor doutor em Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba e conselheiro do Cefes da atual gestão, representando o Cefes nesta mesa. Grande colega, como todos nós aqui. Bom, eu só vou passar, antes de passar a palavra para a professora Socorro, a professora Ana Maria Catacho solicita que quem recebeu o formulário de pesquisa devolva que as alunas estão na porta de saída do auditório. Tá? Por favor, então passo a palavra à professora Socorro. Boa noite, praticamente, né? Eu queria, no início, destacar a importância desses seminários de áreas profissionais que o Cefes vem realizando, e, em especial, neste momento, é fundamental este seminário de Previdência face aos ataques que, historicamente, nos últimos 20 anos, o Serviço Social Previdenciário vem enfrentando. Discutir os determinantes e condicionantes da organização sindical como um dos vetores que incidem sobre o serviço social previdenciário no seu processo de ruptura com o conservadorismo e com a construção da matriz teórico-metodológica, implica analisar a inserção desse segmento profissional na luta política. Refiro-me aqui à luta política sindical, dos movimentos sindical dos assistentes sociais e do movimento sindical dos trabalhadores em saúde e previdência. A trajetória... Farei antes uma breve recuperação, não é? Porque eu acho que muito poucos que estão aqui na plateia devem ter vivido esta organização. Identifico um primeiro momento da organização políticos da categoria, sindical da categoria, um período que vai da segunda metade dos anos 50 até a ditadura militar. Esse período é marcado por organizações, pela Associação Brasileira de Assistente Social e suas seccionais, e pela construção de associações profissionais de assistentes sociais e sindicatos. No entanto, o conteúdo político dessas entidades no período, ABAS, tinha um caráter cultural, portanto, seu conteúdo era cultural, e do ponto de vista da organização das APAs e dos sindicatos, o seu conteúdo se dava nos limites da defesa da profissão. Um segundo momento que eu identifico, na realidade, existe muito pouca informação, muito pouco dado, muito pouco documento que nos permita compreender melhor este período da organização político-sindical das assistentes sociais. É importante dizer que essas entidades se desativaram no período da ditadura militar por força, não é, de um regime de força, com cerceamento das liberdades democráticas e do direito de organização política. Um segundo momento que eu identifico, que compreende o período que vai de 77 a 94, é caracterizado pela retomada das associações profissionais, dos sindicatos e da criação de uma entidade nacional entendida
como necessidade política de centralização das lutas e direção política. Nesse sentido, o período pega este processo até a deliberação da ANAS de sua desativação e dos seus sindicatos filiados, uma vez que entendia da necessidade de potencializar a capacidade de luta da categoria, se inserindo na nova estrutura sindical da CUT, ou seja, na organização de ramo de atividade. A marca desse período se expressa por um novo conteúdo político que é dado pelo caráter classista impresso às entidades sindicais e pela formação de uma consciência do pertencimento à classe trabalhadora dos assistentes sociais, com que, como qualquer outro trabalhador, vende sua força no mercado de trabalho. Conjunturalmente, não é? O período é da retomada de lutas sociais e sindicais no país, descortinando um novo patamar da luta de classes no país, e que, sem dúvida, contribuiu para o desgaste, aprofundar o desgaste da ditadura militar no período do pós-milagre. Majoritariamente, não é, a ANAS e suas filiadas se vinculavam ao chamado polo combativo, ou seja, se vincularam inicialmente à ANAMPOS, que era uma articulação nacional de movimentos sociais e populares no país, não é? E que o desdobramento dessa articulação vai dar na Central Única dos Trabalhadores. É importante dizer, não é, que desse processo de enraizamento da Central Única, nós, assistentes sociais, estivemos presentes desde o primeiro momento, fomos um dos impulsionadores da CUT nos estados e participamos das direções estaduais da CUT. Na realidade, o sindicalismo que se inaugura a partir dos anos 77, o chamado novo sindicalismo, se constituiu, não é? Num campo de lutas, de autonomia e independência de classe e de ruptura com o sindicalismo oficial, com os governos e com o patronato. A Organização Sindical dos Assistentes Sociais implementou lutas nacionais, das quais eu quero destacar duas que eu considero importantes. Uma, que foi a alteração ou a luta pela justa posição dos assistentes sociais do Serviço Público Federal, uma vez que o plano de carreira que está implantado levava os assistentes sociais e algumas outras profissões a ter uma variação menor, ou seja, a progressão, o início e progressão na carreira era mais limitado do que das chamadas profissões nobres. Esta foi uma luta vitoriosa, foi importante para nós da Previdência Social, como o maior contingente dos assistentes sociais do serviço público. Também desse período, e é fundamental, foi a luta pela construção de um salário mínimo profissional. Essa luta se deu com ampla participação dos assistentes sociais, nos significou passeatas, significou greve em muitos estados, foi um processo de luta que culminou, não é, com a apresentação de um projeto no Congresso Nacional, o projeto 4.645 de 84. Este processo também nos fez, como categoria, a vivenciar os limites de uma luta que se trava no Congresso Nacional. Ou seja, todos os acordos que foram feitos na época com o MDB, partido com quem nós conseguimos negociar, não foram cumpridas. Portanto, eu acho que foi um duro embate da categoria, mas tomamos uma lição importante, que são os limites da luta no Congresso Nacional. E a partir daí, nós conseguimos aprovar com algumas restrições o projeto, que foi vetado pelo Sarney, e assumimos a seguinte bandeira: seriam 10 salários mínimos, não na lei, mas na luta. A organização dos assistentes sociais sempre esteve colado na luta política mais geral e na luta dos trabalhadores. Neste período, né, dos anos 80, é importante situar
de que no interior, tanto da formação que do exercício profissional, se dava, não é, um processo de renovação da profissão. Nós vamos ter o Código de Ética, de 86, novo projeto de formação profissional aprovado na Convenção da ABEPES de Natal, não é? E, fundamentalmente, não é, também a instalação da ANAS e sua filiação à Central Única dos Trabalhadores. A gênese desse processo, do qual o movimento dos assistentes sociais constitui um determinante que não pode ser esquecido, ainda que muitas vezes esquecido, deságua no projeto ético-político profissional do Serviço Social Brasileiro, expresso nas diretrizes curriculares, na nova Lei de Regulamentação da Profissão, no Código de Ética de 93. Os determinantes do movimento sindical da categoria se expressam na direção social da profissão, se expressam em experiências profissionais de claro comprometimento com os setores populares. Exemplo disso são os processos que se desenvolveram no INOCOP, dentre eles o INOCOP São Paulo, que significou um claro comprometimento dos assistentes sociais com os interesses da classe trabalhadora. Também desse período é importante destacar a direção política que a ANAS empreendeu no 3º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, que comemoramos recentemente, não é? Os seus 30 anos, e que, sem dúvida, para mim, ele expressa um momento de ruptura pública desta categoria com as posições conservadoras. É importante dizer que, no início desse congresso, compunham a mesa todos os representantes da oficialidade da ditadura militar. E, no final, selava o compromisso desta categoria com os setores populares. Estávamos presentes o movimento sindical, que naquele momento tinha um grande impacto sobre a conjuntura, que era o movimento dos trabalhadores metalúrgicos, do ABC Paulista e de São Paulo. Tínhamos a presença de movimentos sociais, a presença de do movimento do curso de vida, portanto, da anistia. Foi extremamente importante este momento sob a direção da ANAS e das suas, na época, CENEAS e das suas filiadas. Um outro legado importante que eu considero do movimento sindical dos assistentes sociais é a sua cultura política e democracia interna. Nós construímos uma democracia que levava em consideração as posições minoritárias. Nós, nos nossos fóruns de representação dos sindicatos e associações de base, reconhecíamos as posições minoritárias e se faziam presente nos fóruns, tanto no Conselho da ANAS como nos congressos brasileiros. A Organização Político-Sindical dos Assistentes Sociais também, não é, foi organizadora a partir do 3º Congresso, acho que dos 4 últimos, dos congressos até 94, quando a ANAS se dissolveu. Portanto, ela tem um papel importante na construção do exercício profissional desta categoria. E naquele momento foi extremamente importante a inserção do nosso movimento na luta mais geral dos trabalhadores, rompendo com qualquer lógica corporativista que este movimento pudesse considerar. Portanto, neste momento, foi vital para a organização dos assistentes sociais e para a construção do seu projeto político, a inserção nas lutas mais gerais da sociedade, como o movimento da anistia direta já, a luta contra os planos econômicos, a luta e o enfrentamento contra a ditadura militar. Portanto, foram momentos de luta extremamente importantes para além dos muros da categoria e em aliança, né, com todos os trabalhadores deste país. Considero importante também, não é, que uma outra inserção nossa e que tem desdobramentos no exercício profissional, notadamente na Previdência, foi a inserção no movimento sindical dos trabalhadores em saúde e previdência. Este movimento nós
contribuímos para o seu processo de organização e luta e também fomos influenciadas nesse processo. Também determinaram, né, elementos importantes da construção do nosso fazer e pensar no cotidiano da Previdência. Esta categoria, nos anos até a Constituição, era proibida de ter sindicatos. E o processo inicial de lutas desta categoria de trabalho e previdência, ela se inicia nos anos 83 com uma greve nacional. Quer dizer, a marca é a greve nacional, embora em muitos estados a greve já havia sido realizada em outros períodos. No entanto, neste momento, a grande maioria dos segmentos previdenciários neste país não tinha organização política. E nós, assistentes sociais, inseridos na nossa organização, nos sindicatos e nas associações profissionais e na ANAS, integramos os comandos de greve, contribuímos para que este comando de greve pudesse dar um enfrentamento necessário que se exigia naquele momento, né? Nesse sentido, nós não só tivemos presença nos comandos de greve, mas na organização de local de trabalho, que era uma das características fortes do movimento previdenciário, era a organização por local de trabalho. Né? Nós tivemos um momento de grande importância que foi, nós tivemos quase, pelo menos eu tenho um dado talvez mais especificamente em São Paulo, quase que nós tivemos 100% da categoria sindicalizada. Né? Ou seja, sindicalizada duplamente, nos sindicatos da categoria e nos sindicatos previdenciários. Portanto, isso significava uma profunda inserção na luta política daquele momento que se travava no país. Não é? A passagem, com a dissolução da ANAS em 94, a passagem para o sindicato de ramo, todos os processos que ocorreram não foram exatamente com tanta intensidade as discussões que se levavam nos estados. Mas esse processo, essa transitoriedade, ela foi extremamente importante e foi com muito êxito nos sindicatos de trabalhadores em saúde e previdência, nos sindicatos estaduais de saúde e nos sindicatos de educação, onde também encontramos uma grande inserção nesse sindicato dos profissionais neste período. É importante dizer também, não é, que a intervenção dos assistentes sociais nos sindicatos gerais dos trabalhadores se deu, como eu acabei de falar, com alto grau de sindicalização. Essa categoria expressava o maior contingente de servidores públicos deste país. E, como a gente sabe, que um dos fatores que contribui para o processo de organização e luta é a concentração de trabalhadores, o movimento sindical dos trabalhadores em saúde e previdência esteve no eixo da luta política dos servidores públicos naquele período, né? E contribuiu para impulsionar outros processos de luta e organização dos servidores públicos em geral. Não é? Acho importante que no processo de construção desta luta dos trabalhadores em saúde e previdência, o debate sobre a previdência, o debate sobre a conjuntura nacional nos contribuiu, né, decisivamente para nós, assistentes sociais, termos futuramente uma interlocução na sociedade sobre o processo de reforma constitucional. Esse processo, sem dúvida, foi adensado pela entrada dos profissionais nos cursos de mestrado e doutorado. E que hoje, né, e que em todo esse processo de reforma, nós estivemos presentes com posições claras, com firmeza, não é? Se opondo a qualquer desmonte da Previdência Social, mesmo entendendo os limites daquela política, entendíamos que a conjuntura que se avizinhava, não é, da entrada do projeto neoliberal no país seriam reformas de caráter regressivo, nos termos em que Behring coloca. É importante também dizer, não é, que o governo, naquele período, né, enfrenta qual era a política da ditadura militar para a área de previdência e saúde no período. Do ponto de vista da saúde,
a ditadura militar foi responsável pela construção de um modelo assistência, teve uma contribuição decisiva na construção de um modelo assistencial, medicamentoso, hospitalocêntrico, não é? Sem referência nenhuma a qualquer ação de educação em saúde, portanto, e além do mais, de perfilar este modelo de atenção, em saúde, ele também contribuiu para a capitalização das empresas de medicina privada. Portanto, o governo federal constitui, não é, um fator que vai carrear e fortalecer a medicina privada neste país. Eu não estou me referindo à saúde, eu estou me referindo só à assistência médica, uma vez que o eixo do trabalho previdenciário em saúde era assistência médica. Era individual, voltada para a internação medicamentosa, não é? E cujo processo, não é, só foi enfrentado a partir das lutas que se travaram nos anos 80, em busca, não é, na perspectiva da construção de um novo referencial para as ações e práticas de saúde, que foi a construção da reforma sanitária neste país. E é interessante, aqui eu queria fazer uma pontuação, porque a Inês Bravo faz uma referência interessante. Naquele momento, a presença dos assistentes sociais no processo de construção da reforma sanitária não foi significativa. E ela mesma levanta uma hipótese, que naquele momento nós estávamos muito envolvidos na construção do projeto profissional. No entanto, hoje, no processo de desmonte do Sistema Único, são os assistentes sociais os maiores defensores de uma saúde pautada na reforma sanitária, nos parâmetros da reforma sanitária. Nos últimos 20 anos, a política implementada pelos sucessivos governos a partir de Collor expressa uma clara adesão aos cânones neoliberais, com redimensionamento do Estado, implementação de parcerias público-privadas, transferência de gestão de áreas sociais para áreas privadas, privatizações. No caso previdenciário, o estímulo ao seguro privado de mercado se converte em estratégia central de recomposição da poupança interna em tempos de financiamento internacional escasso. Ou seja, quando nós analisamos a questão previdenciária na América Latina, com alguma variação, 14 países da América Latina implementaram reformas neoliberais de caráter regressivo em relação à previdência, sendo que o modelo, não é, mais radical é o modelo chileno, onde elimina, tanto na área previdenciária como na saúde, qualquer possibilidade da entrada do Estado na implementação dessas políticas. Né? América Latina, alguns países são semelhantes ao Brasil, a opção feita, né, pelas elites brasileiras e pelos governantes identificados, não é, com o projeto de recomposição do capital a partir da sua crise dos anos 70 e que vai se aprofundando e que depois nós vamos mais à frente retomar esta crise como hoje ela se expressa, não é? Este processo significou, não é, um rompimento com o Estado, significou, do ponto de vista da Previdência, para que você implementasse a Previdência privada de mercado, tanto na sua dimensão individual, onde você vai num banco, numa seguradora e faz o seu seguro privado, como na Previdência complementar, ligada às grandes estatais, ligadas a empresas de porte, né, no âmbito do Estado. Essa previdência teve que ser, a pública, redimensionada, ou seja, para que fosse estimulada a previdência de mercado, para que se pudesse, não é, carrear os trabalhadores de maior renda para a construção desta previdência de mercado. Né? Isto foi às custas de uma redução
dos planos de benefício, uma redução da previdência pública, um não investimento na previdência pública. Ela não foi a liquidação como no Chile, mas ela significou, para que esta previdência complementar de mercado fosse impulsionada, ela se deu às custas dos direitos dos trabalhadores. Um outro dado importante aqui, não é? É de que este processo, não é? Ou seja, a aplicação da programática neoliberal atinge duramente os assistentes sociais. Nos atinge do ponto de vista do nosso exercício profissional, com a precarização das políticas públicas, com a precarização dos direitos sociais, com a precarização das políticas e, fundamentalmente, com o agravamento da questão social. Ou seja, as nossas condições de trabalho enfrentam condições de precarização, condições muito duras. E eu entendo que o caso do desmonte do serviço social previdenciário, ele é emblemático em relação a como se deu o rebatimento das medidas neoliberais e das políticas sociais na profissão. Em nossa relação de trabalho também fomos atingidas. Fomos atingidas com a precarização das nossas relações de trabalho, fomos atingidas, mesmo no serviço público, com a terceirização que precariza, fomos atingidos com a ampliação do papel das ONGs na implementação das políticas de assistência, e que, nesse sentido, muitas dessas organizações, não há formalização de vínculo. Os trabalhadores assistentes sociais são considerados autônomos quando não vão ter que registrar firmas individuais para que possam trabalhar nesses espaços. Somos também atingidos duramente no exercício profissional, com a rede de cursos à distância, de baixíssima qualidade teórica, com resumos que desfiguram os nossos textos de referência teórico e política, da nossa biblioteca profissional, com monitores despreparados, além da proliferação de cursos presenciais que desfiguram as diretrizes construídas pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. E neste quadro temos a tentativa de exclusão do serviço social previdenciário. A despeito do movimento de recomposição do serviço social, que se deu através de uma dura luta, que num primeiro momento a tentativa do governo Fernando Henrique, um dos primeiros atos do Fernando Henrique, quando ele extingue a Legião Brasileira de Assistência, ele, na medida provisória, ele inclui um artigo que exclui o serviço social da legislação. Ou seja, nós perdíamos a nossa base legal na Previdência. Portanto, esse era um primeiro passo para um processo de desmonte. E, no meu entendimento, a reação que nós tivemos neste processo, ela tem o pé na luta política travada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência, ela tem um pé, não é, na luta das nossas entidades da categoria. Portanto, a junção desses dois segmentos foi extremamente importante para que nós pudéssemos garantir a permanência do serviço social. No entanto, a despeito de nós termos, ao longo deste processo, tido algumas conquistas importantes, não é? Ainda temos muito a conquistar. Primeiro, nós, do ponto de vista do que já foi conquistado, retomamos a organização de um setor, na direção nacional da Divisão Técnica de Serviço Social. Segundo, não é? Conseguimos a realização de concurso público. Terceiro, conseguimos a realização de um GT interministerial que discutisse, não é? E rearticulasse o processo de retomada do serviço social previdenciário. Não é? No entanto, ao longo deste processo, não é? E mais recentemente, ainda neste período do governo Lula, temos ainda duras questões a serem enfrentadas. Primeiro, foi a demissão do profissional que assumia a Direção Nacional do Serviço Social
profissional que estava identificada com a matriz, profissional que estava identificada com o projeto ético-político e que, de forma democrática, conduzia a direção do serviço social a nível nacional. Quero também destacar que neste processo não conseguimos implementar todas as medidas propostas pelo GT interministerial. E, por último, quero dizer que não conseguimos com que todas as vagas do concurso público inicialmente projetadas e que davam conta de uma recomposição mínima, do serviço social previdenciário não foi conquistada. O concurso foi importante, a contratação dos novos concursados, dos novos profissionais foi de extrema importância, mas nós queremos mais. E temos clareza que sozinho não conseguiremos. É preciso que a gente retome as alianças políticas e a inserção no movimento dos trabalhadores. Eu sempre disse, embora no processo tivesse muitas manifestações, mas eu lembro muito, quando eu era presidente da Associação Profissional dos Assistentes Sociais em São Paulo, que eu participei de uma Assembleia Popular, onde a população vinha com seu pirulito dizendo: queremos a permanência do serviço social na região leste, em todas as regiões de São Paulo. Porque havia um coronel que dirigia a antiga Secretaria de Bem-Estar, que havia retirado os profissionais. Portanto, eu tenho uma perspectiva extremamente importante, que quando o serviço social se cola à luta real dos trabalhadores e está identificada com essa perspectiva, nós temos um poderoso aliado na defesa do nosso serviço. Eu acho que é uma questão ainda a ser conquistada. Destaco ainda nesse processo que as pressões feitas ao serviço social, elas persistem. Estamos assistindo a uma grande pressão no interior da gerência, no sentido de desfigurar a realização do trabalho profissional. Por outro lado, este processo também está a nos exigir a busca de aliados. Mas, na virada do século, a crise internacional se aprofunda, atinge os países centrais e periféricos. E em 2008 tem um desdobramento desastroso nos Estados Unidos, com taxas negativas de crescimento, com índices de desemprego acima de 12%. Este processo não só atinge os países centrais, como os Estados Unidos, os países da comunidade europeia, mas atinge também e principalmente os países periféricos. Nesse sentido, quer dizer, e como tem sido o enfrentamento que vem se dando a esta crise que se aprofunda? É preciso entendermos que não é uma nova crise. Ela é uma crise que vem desde os anos 70. Essa crise, por força da implementação da política neoliberal e, por outro lado, no momento em que há uma queda da taxa referencial de lucro, a esfera produtiva se reestrutura, sob o parâmetro da reestruturação flexível, que flexibiliza a produção, mercados, as relações de trabalho. Portanto, neste processo aí, há um primeiro, talvez assim, suspiro da crise. No entanto, esta crise, em 2008, nos dá uma demonstração ainda maior do seu aprofundamento, e cujo exemplo mais recente e desastroso tem sido a Grécia. No entanto, a Grécia também nos dá uma boa lição. Os trabalhadores gregos estão se opondo às medidas recessivas impostas pelo Fundo Monetário Internacional e também pela comunidade europeia de uma política recessiva que ceifa postos de trabalho. Os trabalhadores gregos estão na rua, estão denunciando, estão dizendo que não aceitam as imposições. A crise mundial, ela também aprofunda a questão das políticas públicas. Porque a saída para esta crise, se num primeiro momento a implementação das medidas neoliberais responde e dá um certo alívio a essa crise no primeiro momento, neste segundo momento nós vamos ter o quê? Quais são as medidas a enfrentar? É
o financiamento da reanimação de bancos e empresas às custas do fundo público, ou seja, recursos que seriam para as políticas sociais são repassadas para realimentar empresas à beira da falência, bancos à beira da falência. E, nesse sentido, o Brasil também o fez. E não foi só uma marolinha, né? Quer dizer, os recursos que o Brasil transferiu, o governo brasileiro transferiu para as empresas, foi muito significativo. É importante dizer que, neste momento, não é, nós também estamos enfrentando uma crise no movimento sindical. Se naquele primeiro momento da nossa organização política sindical, a CUT, com a construção, não é, de uma política e prática sindical que incidiram e deram combate à ditadura militar, neste momento, o que é que nós assistimos? É um giro da CUT, né, para, inclusive, passar por cima de posições já historicamente conquistadas. Exemplo concreto disso é a defesa do projeto de reforma sindical encaminhada pelo governo Lula ao Congresso, não é? que tem a extensão do imposto sindical, né? Ponto historicamente rejeitado nos congressos dos trabalhadores no início do processo de formação da CUT. Temos também, não é? Pontos outros que dizem respeito à possibilidade das centrais sindicais realizarem acordos coletivos sem as assembleias dos sindicatos de base. Portanto, e tem uma série de outros pontos que nos mostram um retrocesso político claro. Esse retrocesso político da CUT, eu acho que tem duas determinantes importantes. De um lado, a crise e também a reestruturação produtiva que ceifou postos de trabalho, mas temos também o rebatimento, não é, da erosão do socialismo real, que vai incidir sobre as esquerdas e ao movimento sindical, não é? Nesse sentido, muitos segmentos da esquerda passaram claramente a se apoiar nos cânones do neoliberalismo, né? A CUT hoje se alia à força sindical que tem na sua trajetória histórica o chamado sindicalismo de resultado, que tem uma frase lapidar de um dos seus dirigentes, que diz o seguinte: não importa se a conquista vem dos braços do Mário Amato, que era da Fiesp, ou se vem da luta. Portanto, é um sindicalismo vendido, não é? E hoje é o grande aliado no sentido de quê? Da implementação desta reforma sindical, não é? Um outro ponto importante, não é, que eu considero é que este quadro ele é extremamente difícil, né? Do ponto de vista da esquerda, né, o que acontece no interior da central? Os segmentos à esquerda saem em 2004, que vão formar o Conlutas, e outro conjunto sai e vai formar a Intersindical. Né? No entanto, né, esses segmentos que tinham um projeto de construir, não é, uma outra organização pautada pela reafirmação do sindicato como instrumento de luta da classe trabalhadora, pautado com uma perspectiva de superação da ordem do capital, ou seja, da afirmação do projeto estratégico socialista, não é? Esses segmentos realizaram a conclate no final de semana passado e saem sem nenhum acordo. Ou seja, no meu entendimento, aqui é uma questão séria. Porque o que unifica os trabalhadores e o que unifica as posições políticas? É um programa. Quando você começa a fazer a discussão a partir do aparelho, a partir da conquista e da reestruturação, quem tem mais, não é? Isso nos indica também uma grave crise na esfera da esquerda. Embora eu acho que essas articulações, tanto com lutas como a intersindical, têm tido posições muito firmes na defesa dos trabalhadores, têm ido à greve, têm tido uma combatividade extremamente importante e têm se oposto, não é, à política dos governos, não é, do governo Lula. Quero dizer ainda, não é, que quero concluir, não é,
levantando uma questão que eu acho importante. Eu acho que nós, assistentes sociais da Previdência, e a história nos deu este exemplar para a gente, não podemos cair na veleidade de construirmos uma organização sindical dos assistentes sociais previdenciários. Considero, por quê? Também temos exemplos muito próximos a nós. As categorias que assim o procederam e fizeram a sua organização no limite dos seus profissionais, no sentido de quê? Da defesa dos seus interesses e percebendo o caráter, a posição estratégica delas, não é? Na política previdenciária, barganham suas condições, não é? Em detrimento do direito dos trabalhadores. Vários exemplos claros nós temos. A alta programada, não é? E uma série de outros exemplos. Ele é fruto da luta corporativa de determinados setores no interior da Previdência. Eu acho que nós não podemos cair nesta veleidade. Ou seja, ao contrário, nós temos que reafirmar, sim, não é? A despeito da dificuldade vivida hoje pelo movimento sindical, mas que há um processo de retomada a partir desses segmentos, não é? Do Conlutas e da Intersindical, eu considero importante que nós voltemos a ter uma militância política no interior dessas organizações. Precisamos, sim, também termos uma organização, termos uma incidência em organizações partidárias. Ou seja, a categoria precisa, eu estava conversando com o Roberto, ele dizia, nós precisamos fazer a política maior, porque a política da categoria temos feito. Mas, no entanto, é preciso que a gente avance do ponto de vista, não é, da nossa inserção política. E, nesse sentido, né, eu queria só reafirmar aqui, não é, que a defesa do projeto ético-político profissional e da matriz do serviço social previdenciário passa pela inserção dos assistentes sociais nas lutas sociais, passa pelo combate ao neoliberalismo, passa pelo apoio a práticas profissionais inovadoras, passa pela afirmação do legado marxista. E eu queria terminar esta minha frase relembrando aqui, não é, o estribilho da Internacional, não é? Bem unidos façamos desta luta final, uma terra sem amo, a Internacional. Obrigada. Agradecemos, como sempre, as suas palavras, a sua contribuição e a sua energia e vigor naquilo que você coloca e vive. Passamos agora a palavra ao professor e conselheiro Marcelo. Boa noite. Eu gostaria, inicialmente, de fazer uma saudação a todas as assistentes sociais e aos assistentes sociais reunidos nesse Seminário Nacional da Previdência e aqueles que nos acompanham pela internet. Queria agradecer também às companheiras do Cefes e aos companheiros por confiarem a mim a tarefa de representar o Conselho nessa mesa. E cumprimentar a querida Socorro, também querida Fátima, e as duas companheiras, Elizabeth e Maria Elisa, com quem a gente tem partilhado algumas atividades e ações políticas nesses últimos anos. Devo fazer uma fala para discutir, então, a organização política dos assistentes sociais e a luta em defesa das condições éticas e técnicas do trabalho na Previdência Social. Eu decidi fazer uma exposição fazendo uma divisão metodológica em dois momentos. Primeiro, refletir sobre a problemática das condições éticas e técnicas do exercício profissional e, em seguida, dialogar sobre a necessária organização política das assistentes sociais na Previdência Social. Para fazer essa discussão, portanto, do primeiro ponto, que diz respeito às condições éticas e técnicas do exercício profissional,
é preciso, inicialmente, nos indagarmos por que nós estamos discutindo condições éticas e técnicas. Sem dúvida alguma, é preciso recuperar alguns elementos que foram colocados na manhã de hoje. Me refiro especialmente às questões que dizem respeito às reformas operadas no âmbito do aparelho estatal, como tentativa de direcionar as atenções do Estado para garantir as condições necessárias para a acumulação do capital. E aí quero concordar com a provocação que fez Sara na mesa em falar de programa para garantir a acumulação do capital, porque de fato é isso que nós estamos vivenciando no país. E esse processo de reformas, trabalhado, discutido no processo de formação, mas sentido e também debatido e analisado durante o exercício profissional, ele se deu necessariamente por uma profunda transformações naqueles mecanismos, que são mecanismos que interferem na reprodução da força de trabalho no país. Me refiro, obviamente, às políticas sociais, onde se inclui a política de previdência social. Essas transformações que, no processo de redirecionamento da máquina estatal, atendendo às necessidades do capital em crise, eles resultou num sucateamento dos equipamentos estatais, para utilizar uma expressão muito contemporânea. Concretamente, me refiro também ao sucateamento dos serviços sociais públicos. Serviços esses essenciais para garantir, mesmo que parcialmente, o atendimento às necessidades dos trabalhadores, necessidades essas politizadas num processo de auto-organização da classe trabalhadora. É possível perceber isso, é muito visível em determinadas áreas como é que se deu esse sucateamento. É possível perceber o sucateamento na área, por exemplo, no campo da saúde. É possível perceber também no campo da previdência social, assim como em todas as outras políticas sociais onde os assistentes sociais desempenham suas funções. Sucateamento que penaliza os usuários, que penaliza, de uma forma geral, os trabalhadores brasileiros. É somente com base nesta conjuntura de reformas regressivas que é preciso se questionar e lutar por condições éticas e técnicas de trabalho. Certamente, se não tivéssemos experimentado isso, nossas questões seriam outras. Mas também, dessa mesma forma, penso em trazer um elemento também importante para perceber essas precárias condições éticas e técnicas de trabalho. É preciso fazer referência ao processo que nós vivenciamos em decorrência da crise estrutural do capital, que é um processo de reestruturação do capital. Movimento de reestruturação do capital que incide diretamente, de um lado, nas reformas regressivas no aparato estatal e que também, por outro lado, provocam uma profunda transformação conhecida pela literatura como reestruturação produtiva. Pode parecer muito distante ou um retorno a uma questão muito conhecida por nós, mas é de fato, eu queria fazer menção à questão da reestruturação do processo das formas de trabalho, porque este é um aspecto central para pensar, por exemplo, o processo de organização e as formas, o tipo de política social, ou se preferir, o perfil de proteção social na atualidade. Obviamente que não vou aqui desenvolver as transformações ocorridas no âmbito da proteção social, porque não fazem parte dessa intervenção. Mas também é só possível pensar, penso eu, as transformações no âmbito da proteção social se reconhecermos o atual estágio de desenvolvimento do capitalismo. E, por conseguinte, pensar a forma dominante do trabalho na atualidade. Meu esforço é na tentativa de mostrar que
processo de reestruturação do capital, no amplo movimento de tentativa de recuperação da crise em que se instaura, ainda no final da década dos anos 60, da década de 60, mais especificamente com a crise de superprodução de 1975, que se estende até os dias atuais e que em 2007 e 2008 tem mais uma vez um período profundo de crise aguda. Esse processo essa crise demandou do próprio estrutura do capital, da classe dominante, operar uma transformação que coloca como eixo central a transformação do trabalho, que coloca como eixo central a precarização do trabalho. Em todo o processo movimento de crise do capital, quem paga o preço sempre são os trabalhadores. E nessa atual conjuntura, nessa atual fase do capitalismo, não foi diferente. Não está sendo diferente. O processo de reestruturação capitalista resultou que a forma social do trabalho se apresente da pior forma, recuperando inclusive formas pretéritas ao próprio capitalismo. Formas de exploração que permitem pensar que a forma dominante do trabalho hoje é o trabalho precário. E aquilo que nasce no chão da fábrica, com o processo de reestruturação do capital, invade toda a vida social. A precarização do trabalho, determinada aí pelo processo de flexibilização a que fez referência a Socorro, diz respeito a precárias condições, relações de trabalho, a baixos salários e a ampliação da exploração capitalista. Vejam, por que fazer referência à questão do trabalho precário? Insisto em dizer que aquilo que nasce no chão da fábrica invade toda a vida social e penetra, portanto, a esfera dos serviços. Ao penetrar a esfera dos serviços, os assistentes sociais que aqui estão certamente sentem isso cotidianamente. A precarização das relações de trabalho, das condições de trabalho, resulta daquilo que nasce no chão da fábrica. Porque a forma dominante do trabalho precário, das subcontratações, das terceirizações, passam a invadir o espaço, o aparato estatal. E a estes nós conhecemos bem de perto. É por conta dessas condições precárias, desse trabalho precário dominante, aquilo que o Luciano Vazapolo vai chamar de trabalho atípico, mas que em sociedades de capitalismo periférico vivenciam isso desde a sua formação, desde o processo tardio de industrialização, que é o trabalho precário, ou o trabalho atípico, enfim, usemos quaisquer das duas denominações, ele vai demandar para nós, assistentes sociais, mas não apenas, mas para a classe trabalhadora de uma forma geral, pensar em instrumentos, formular formas de luta que possibilitem enfrentar essas condições precárias de trabalho. E é nesse sentido que é possível pensar a mesa hoje, a questão que está colocada hoje na mesa de debate. A defesa das condições éticas e técnicas de trabalho passam necessariamente pelo enfrentamento à forma dominante que o trabalho assumiu no capitalismo na atualidade. Penso que discutir essa questão de como isso se apresenta nas políticas sociais, necessariamente para nós, no serviço social, passa em nos articularmos com outros setores da classe trabalhadora e empreendermos lutas das mais variadas. Algumas ações do Conselho Federal e dos CREs vêm sendo tomadas nesse sentido, no sentido de reanimar as lutas sociais, no sentido de reorganizar forças, no sentido de reagruparmos forças e enfrentarmos essas condições precárias a que estão submetidos os assistentes sociais e os demais trabalhadores. Uma dessas ações, certamente, dizem respeito àquele instrumento que formulamos em 2006, que é a Resolução 493 do Conselho Federal, resolução que diz respeito às condições éticas e técnicas do trabalho. Resolução essa que se coloca como um dos instrumentos de luta.
que indica que o local de atendimento destinado aos assistentes sociais deve ter um espaço suficiente, espaço esse que possibilite fazer as abordagens individuais ou coletivas, conforme respeitando as características dos serviços que são ofertados aos usuários, à população em geral. A resolução coloca nos seus artigos 2º e 3º duas questões importantes. Uma que se refere às condições materiais, objetivas, onde se dá a prática dos assistentes sociais, no que diz respeito a oferecer condições para garantir a privacidade do atendimento, que obviamente que se articula com o que estabelece o artigo 3º, que é a garantia do sigilo profissional. Essas são questões muito pontuais que nós vivenciamos das condições precárias que estão submetidos os assistentes sociais brasileiros. Mas certamente ela ganha, nós temos que traduzir essa questão pontual, que é conseguir garantir condições que preservem o sigilo profissional que diz respeito ao sigilo do usuário que está sendo atendido. Porque é a ele que nós devemos respeitar. E é, obviamente, garantir a qualidade dos serviços prestados à população. Esta questão, que é uma questão muito pontual, deve nos permitir, no nosso cotidiano profissional, articulá-la com questões que afetam todos os outros trabalhadores nos mais variados espaços profissionais. Obviamente, os outros trabalhadores também que estão na Previdência Social. É preciso articular essas lutas pontuais, particulares, com lutas mais gerais dos trabalhadores. E nesse mesmo caminho, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais vinham operando um conjunto de lutas em defesa do concurso público, em defesa da ampliação de vaga, da nomeação das vagas no interior do INSS, em defesa, articulando junto ao Executivo e ao Legislativo, projetos de lei que dizem respeito, são de interesse dessa categoria, mas que obviamente colocam como questão central a qualidade dos serviços prestados à população. Penso que essas lutas, e aí passo de imediato a segundo processo, a segundo momento da minha fala, essas ações desenvolvidas no interior do conjunto Cefez-CRES, que articula-se com a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa e Serviço Social, que se articula com o Movimento Estudantil de Serviço Social, que se articula com sindicatos, que se articula com movimentos sociais, deve ganhar a centralidade nas nossas ações. Nesse sentido, pensar, segundo momento da minha fala, no sentido de problematizar a necessária organização política dos assistentes sociais na Previdência Social. Hoje cedo falava com Socorro sobre os últimos acontecimentos no campo sindical. Também no café da manhã conversei rapidamente com Sara sobre o resultado do conclate. Conclate que aconteceu na cidade de Santos, em São Paulo, que obviamente demandaria de nós uma reflexão e talvez num fórum mais apropriado. Mas, sem dúvida alguma, discutir a organização política dos assistentes sociais no campo da Previdência passa por entender o processo de reorganização dos trabalhadores brasileiros. Infelizmente, o resultado não foi o que esperávamos. Contudo, isso não significa dizer que devemos cruzar os braços ou nos desanimar. É preciso, sim, recuperar fôlego e problematizar aquilo que Socorro tão bem colocou, não o instrumento em si, mas qual é a plataforma que estamos defendendo. E eu acho que é aí onde nos conecta esta categoria, ou qualquer forma que essa categoria possa forjar na luta para se inserir no campo da Previdência. Eu quero aqui, obviamente, concordar com a exposição de Socorro no que diz respeito ao resgate histórico da organização política dos assistentes sociais. Ela certamente é a interlocutora, uma das interlocutoras mais privilegiadas, mais conhecedoras dessa temática da organização política dos assistentes sociais. Quanto a isso, eu não tenho muito a contribuir. Acho que a fala dela, de fato, colocou as questões centrais do ponto de vista da recuperação. E a fala dela traz uma mensagem importante. A mensagem é:
os assistentes sociais, as assistentes sociais, sempre participaram da organização política da classe trabalhadora, sempre estiveram presentes na luta. E é preciso nos reinserirmos, é preciso nos reorganizarmos e fazer coro com aqueles que já passaram do processo de desilusão, já superaram os equívocos que foram apontados no início, na metade dos anos 2000 para cá, e que estão num enorme esforço, numa enorme tentativa de reanimar as lutas sociais nesse país. Eu quero chamar a atenção para algo que também apareceu na exposição de Socorro, que diz respeito ao processo que vem sendo desencadeado de reorganização, de enfrentamentos, através aí inclusive de greves gerais, que estão sendo promovidas em amplas latitudes do nosso mundo. Nós estamos experimentando processo de reorganização. Socorro fez referência aqui à luta dos gregos. Quero aproveitar e fazer também referência às lutas que são sendo travadas em Portugal, as lutas que estão sendo travadas na Espanha, que organiza aí uma segunda greve geral para o mês de setembro, que nos oferecem lições de que é possível reorganizar e que é possível, mesmo sobre as condições que o capital promoveu de desarticulação dos trabalhadores, é possível nos reagruparmos e é necessário, acima de tudo, escrever nas bandeiras a superação das desumanidades provocadas pela ordem do capital. Acho que esta é uma questão central que a classe trabalhadora mundial está nos oferecendo como lição. E nesse sentido, é preciso, não resta dúvidas de que os instrumentos de organização política, forjado nas lutas, permanecem oferecendo respostas aos trabalhadores. Me refiro, obviamente, aos sindicatos e aos partidos políticos de esquerda. E quanto aos sindicatos e aos partidos políticos de esquerda, é preciso qualificar quem são eles. Já que hoje este é um campo de uma geleia pouco definida, né? É preciso qualificar no sentido de quem são os nossos interlocutores. São os sindicatos e os partidos políticos que continuam escrevendo nas suas bandeiras de luta a necessidade de ir para além do capital, a necessidade de partir das questões pontuais, das questões particulares, daquelas questões tão singulares do cotidiano profissional, partindo delas, articular a movimentos universais, articular a movimentos e a questões que dizem respeito à sociabilidade humana, a questões que dizem respeito ao enfrentamento das desumanidades impostas pela ordem do capital. São estes os partidos de esquerda, são estes os sindicatos que devemos nos aliar, que devemos recompor nossas parcerias. Obviamente que esta é uma tarefa muito difícil de ser feita. Mas é preciso, acima de tudo, recolocar a grande política nessa categoria. É preciso, e esse tem sido o chamamento do Conselho Federal de Serviço Social, recolocar aquilo que o Antônio Gramsci escrevia nos seus cadernos do cárcere, a grande política, como uma possibilidade de construção de um bloco histórico que enfrente o capital. É preciso, sem dúvida alguma, pensar instrumentos, mecanismos, formas de organização nos diversos espaços onde estão os assistentes sociais, com a tarefa clara e necessária de nos articularmos aos outros trabalhadores que também sentem o processo de precarização do trabalho. Sem dúvida nenhuma, as transformações recentes que impactam na formação e no exercício profissional provocaram e provocam e provocarão ainda uma mudança significativa na composição
eu diria, na composição, no perfil político e cultural dos assistentes sociais. Essa profunda alteração, pensem, por exemplo, na quantidade de estudantes de serviço social a que fez referência hoje a Sara na sua exposição, e que foi confirmado pela Alzira, do número de estudantes infinitamente maior de estudantes de serviço social sendo formados em escolas de ensino à distância, que tem sido, e com toda a razão, objeto de críticas do Conselho Federal de Serviço Social, dos Conselhos Regionais, da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa e Serviço Social, da Enesp e de amplos setores dos trabalhadores, que têm claro de que esta condição, essa expressão da formação profissional, joga água no moinho da desregulamentação do ensino superior, joga água no moinho da mercantilização e da privatização da formação profissional. Essa alteração na composição do perfil político e cultural dos assistentes sociais obriga o Conselho Federal, obriga os CREAs, obriga a ABEPS, obriga a Enesp, obriga os assistentes sociais a animar e participar das lutas sociais. Porque, sem dúvida alguma, este é o caminho que os trabalhadores no mundo construíram, e construíram mecanismos para isso, para enfrentar o conjunto de adversidades, para não dizer, para enfrentar as precarizações das condições éticas e técnicas do trabalho. Não há outro caminho. Talvez alguém esperasse que tirássemos da cartola uma solução mágica em dizer como vamos enfrentar essas condições que bate cotidianamente à porta dos assistentes sociais que estão na Previdência, que bate, obviamente, à porta dos assistentes sociais que estão na função de docente nas universidades públicas, que também estão na função de docente nas universidades privadas, que estão submetidos a dar aula e não oferecem condições para pesquisar, para aprofundar seus estudos, que estão batendo à porta dos assistentes sociais que estão no Sistema Único da Assistência Social. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome acaba de fazer um censo onde revela as precárias condições que estão submetidos os trabalhadores no âmbito do SUAS. Não há fórmula mágica para enfrentar isso. A fórmula encontrada são aqueles instrumentos que foram forjados na luta, que são legatários dos acontecimentos históricos iniciados em 1848 com a Primavera dos Povos, continuados em 1871 com a Comuna de Paris, e que se desdobraram numa revolução socialista, que hoje temos condições de oferecer a crítica aos percursos que ela e ao caminho que seguiu. Mas, sem dúvida alguma, são estes os instrumentos, é reanimar a luta. Este é o caminho que os assistentes sociais brasileiros precisam, estando eles na Previdência, estando eles na assistência, na saúde, em quaisquer espaços, na habitação, na educação, em quaisquer espaços que estejam ocupando, é preciso recolocar a grande política, como dizia o Gramsci, na agenda cotidiana dos assistentes sociais. Quero concluir a minha exposição fazendo um chamado, como vem sendo feito pelo conjunto de documentos que o Conselho Federal tem publicado, que é conclamar os profissionais a reafirmar a necessidade para enfrentar as condições precárias do ponto de vista ético e técnico, para preservar a qualidade de serviços prestados aos usuários, reanimar as lutas sociais nesse país, reorganizar com aqueles setores que de fato estão dispostos a reagrupar e a enfrentar, tirando as lições da classe trabalhadora mundial que está aí num amplo processo de fortalecimento das lutas. Pois é isso que somos, trabalhadores e trabalhadoras. E para nós nos resta a luta cotidiana. Obrigado.